Sabendo das carências, Galo vai ao mercado em busca de reforços. Artilheiro da Série B pode vir para o ano que vem e, por fim, o clube pretende reduzir a média salarial e de idade. Mas até que ponto? Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia, para falar sobre Galo. Hoje tem muita coisa legal, vamos falar sobre o mercado, as possibilidades do Atlético, a questão envolvendo a categoria de base, os nomes que serão efetivados de maneira exclusiva aqui no Bica para a próxima temporada, os famosos 40 milhões. Será que o Galo realmente vai usar só 40 milhões para contratar jogadores? Sim ou não? A gente te conta tudo, vem comigo. Eu me chamo Henrique Musi, mais uma vez, repetindo para vocês. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no Bica Galo. Ontem não batemos a meta de 1.000 likes, de 1.500, perdão. Vamos tentar bater os 1.500 nesta quinta-feira maravilhosa, ensolarada, de muito calor aqui em terras do pão de queijo. Tamo junto e misturado. Vamos começar falando sobre o mercado de transferências, tá? O Atlético não tem dinheiro, a bem da verdade é que não deseja investir tanta grana no mercado de transferências na próxima temporada, mas sabendo disso, o Rodrigo Caetano e toda a equipe de futebol do Galo está mapeando o mercado. E mapear o mercado significa, mapear jovens talentos. As posições mais carentes hoje, sabidamente no Atlético, isso há um consenso dentro do clube e não significa que o que a gente vai falar aqui de fato vai acontecer, mas corre nos bastidores, a gente sabe de tudo isso, que alguns jogadores não permanecerão na próxima temporada. E não necessariamente por isso o clube quer sim, em algumas instâncias, em algumas posições, melhorar, trazer atletas que possam competir de igual para igual entre titular e reserva, assim como aumentar um pouco o tamanho do elenco em algumas posições. E essas posições são lateral direito, zaga, meio-campista e também atacantes. O que a gente distingue aqui, no caso, há uma espécie de uma conversa aí entre os gestores do Atlético de que algumas posições já estão bem preenchidas, que não há tanto uma necessidade de buscar reforços, e são elas a de volante, a de goleiro e lateral esquerdo. Temos o Rubens e o Guilherme Arana, volante tem o Otávio, tem o Bataglia, e goleiro, obviamente, o Everson aí ocupando quase que 100% dos jogos com o Gabriel no banco, que é um baita atleta também. O perfil de contratações, tá? O clube buscará jogadores com idade que exista a possibilidade de venda. O que é isso? Atletas com retorno a curto e médio prazo, retorno em campo, e que ali 2 anos depois, 1 ano e meio depois, possa pegar e vender para a Europa, pegar e vender para mercados emergentes, enfim. Exemplos de contratações que foram feitas nesta temporada e que o clube pretende seguir aí daqui em diante, tá? O Igor Gomes, o Paulinho e o Bruno Fux. São atletas que vieram e que tem sim este perfil que o Atlético buscará daqui para frente. O clube adotará como necessidade contratar atletas jovens, repito, que gerem retorno a curto e médio prazo. Uma média de idade aí que circula nos bastidores é de 24 anos, ou seja, buscar atletas com estas características de posição e de retorno com uma idade de máxima e média de até 24 anos. E existe uma pergunta que paira no ar, que é a seguinte: depois que o Bruno Musi deu uma entrevista dizendo que o Atlético gastaria no máximo 40 milhões de reais em reforços na próxima temporada, o torcedor realmente ficou ali um pouco apreensivo, ficou um pouco duvidoso sobre o que poderia acontecer daqui em diante. E o fato é que este valor realmente foi tratado dentro da diretoria alvinegra, tem um motivo para isso, mas o fato é que essa verba, essa quantia, ela realmente não é uma quantia real. A gente vai explicar aqui o porquê e como que o clube agiu, inclusive, nesta última janela de transferências, podendo aí ultrapassar tranquilamente este valor em 2024. Para vocês terem uma ideia, tá? Na última janela, o Atlético ofertou quase 5 milhões de euros pelo atacante Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, que estava no Fulham. Este valor, essa quantia, corresponde a 26 milhões de reais, ou seja, mais da metade desses 40 que o Atlético gastaria. Agora, por que se fala em 40 milhões? Qual que é a ideia do Atlético em fazer isso? Eu acho importantíssimo. O Atlético nos últimos 2 ou 3 anos parece que houve uma empolgação geral da diretoria alvinegra, dos gestores, dos CEOs, enfim, de todo mundo após a conquista do Campeonato Brasileiro de 2021, uma euforia danada.
E quem é dono do clube também é torcedor, então é natural que ali existam conversas como torcedores. Mas o Atlético adotará uma postura, uma ideia diferente em frente às câmeras, em frente à mídia daqui em diante. O que eu quero dizer? Por que se fala em 40 milhões de reais? Para não gerar expectativa. Lá atrás, quando falavam em 3 Hulks por ano, né, no time mais rico do Brasil, e pode ser sim em algum momento, eu não duvido disso, mas criou-se uma instabilidade ali emocional muito grande, porque o torcedor realmente esperava, né, que o Atlético tivesse aí grandíssimos reforços, que fosse uma temporada formidável, gastaram dinheiro e acabou não acontecendo. Então, a ideia de falar em 40 milhões tá? É criar realmente pouca expectativa no torcedor. Mas estes números não são reais e certamente serão ultrapassados em 2024. O Rodrigo Caetano, na semana passada, tá? Teve 2 reuniões com a diretoria do Atlético e selou a permanência na próxima temporada. Então, o homem forte do futebol será Rodrigo Caetano, que já iniciou, na verdade, o Caetano já trabalhava antes mesmo de todo esse fechamento que aconteceu na última semana, o planejamento para 2024 e, claro, ali, né, foi acertada a permanência, mas também uma ideia diferente de futebol daqui para frente. O Caetano vai ter que se adequar um pouco mais a essa nova estrutura, essa nova montagem do Galo, algo que eu acho que não será difícil para ele. Afinal de contas, o Rodrigo ele já vem se adequando a uma série de mudanças dentro do Atlético. Nessa temporada, inclusive, ficou basicamente contratando jogadores através de troca, de empréstimo, né, jogadores em fim de contrato. Então, ele é muito maleável, é muito flexível nesse sentido e acho sim que o Atlético foi um pouco prejudicado nessa temporada em relação, né, às contratações, uma vez que o Caetano ficou um pouco amarrado ali a ter atletas em fim de contrato, não podia buscar um jogador e pagar, à exceção do Edenilson e do Patrick, né? O Galo realmente foi um pouco aquém nesta janela, mas não creio que seja por culpa especificamente do Rodrigo, sim de todo o contexto envolvendo a diretoria do Galo. Agora, uma outra coisa que circula aí nos bastidores, uma mudança drástica no número de reforços. Em 2023, ouçam só a quantidade de jogador que o Galo contratou, tá? Paulinho, Fux, Edenilson, Patrick, o lateral Paulo Henrique, o Igor Gomes, Lemos e Saravia. 8 jogadores nesta temporada. Muitos deles a pedido do técnico Eduardo Cudê, que lotou o clube de meio-campistas, né? E aí vem o Filipão, não tem ponta para usar, porque foi um elenco muito cheio ali de peças montadas pelo treinador e em 2024, né, as coisas tendem a mudar. Não há, repito, um limite de contratações para a próxima temporada, até porque se a gente falasse isso aqui seria uma mentira. Afinal de contas, o Galo planeja primeiro saídas e, claro, chegadas, mas também tem a situação envolvendo a categoria de base. Não existe, repito, limite para reforços na próxima temporada, mas o clube internamente trabalha com até 5 nomes, ou seja, se a gente voltar lá atrás, zagueiro, meio-campista, lateral e atacante, só que são 4. Seriam 2, por exemplo, para uma posição e um atleta para cada outra dessas que eu citei aqui. Então, o torcedor alvinegro tem que entender o seguinte: o Atlético passa sim por mudanças sistemáticas e ideológicas e 2024 será um ano mais de transição. Eu, Henrique, não criaria muitas expectativas no Galo do ano que vem. Se acontecer um título, para mim, será uma surpresa. É uma nova filosofia, uma adequação de ideias e, normalmente, quando esse relógio, essa chave vira, um tempo grande é necessário para que as coisas realmente, né, a poeira baixe e comecem a fluir. Vamos falar então agora sobre o artilheiro da Série B no Galo. Meu amigo, será que é verdade? O que vai acontecer? Antes eu peço, claro, que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo. Para o pouquinho que você está fazendo aí, me dá essa moral, vamos tentar bater aí os 1.500 likes nas próximas 24 horas. Posso contar com a sua ajuda? E vou falar também da Betano, que está dando 100% de bônus no canal Bica Galo. Se você investir R$20, vai ganhar mais 20. Se investir R$100 vai ganhar mais 100, investiu 500, ganha 500 na hora. Para isso, acione agora, né, através desse QR Code aí, a Betano, e coloque lá o código BICAGALO, uma palavra só, tudo junto, e automaticamente o din-din, ó, vai pingar na sua conta. O artilheiro da Série B que estamos falando é o meia Bruninho, né, atleta aí do Guarani, que em 26 jogos marcou 7 gols e deu 2 assistências.
é uma das figuras mais importantes aí do Guarani e o Galo realmente está atento a tudo isso, ao que está acontecendo. Ele tem 23 anos e o mais importante que o torcedor às vezes não sabe é jogador do clube. O Bruninho pertence ao Galo, é cria da base e as recentes exibições desse jogador chamaram muito a atenção do mercado, inclusive marcou um golaço, a gente vai exibir daqui a pouco aí, né? E o Atlético pode sim ter um problema em relação a isso e eu explico o motivo, tá? Segundo o colega e sempre muito bem informado, Fred Ribeiro, a situação é a seguinte, tá? O Bruninho foi emprestado ao Guarani com uma opção de comprar de 500 mil euros por 50% do passe do atleta. O Galo tem 100%, emprestou ao Guarani. Se o Guarani quiser ficar com o jogador até mesmo para revender, ele pode, pagando a bagatela de 500 mil euros. Dinheiro este que para mim não é uma quantia muito alta e o Galo tem realmente que ficar aí cerca de 2,5 milhões de reais, ficar muito atento, porque esse tipo de transação, de característica, às vezes o moleque não vai bem aqui, né? Não consegue render aquilo que é esperado, vai para um outro clube, rende muito, corre o risco aí de perder, né, para o Guarani revendendo a um outro clube. Relembrando, tá? O Galo, mesmo se revendesse 50% do Bruninho, permaneceria aí com a outra metade. Um detalhe importante, ele marcou no último final de semana 2 gols. Vocês estão vendo aí? Um deles foi um golaço, inclusive, tá? E o Bruninho realmente vem chamando a atenção do mercado. O Atlético observa essas movimentações que vêm acontecendo. Muita coisa vai chegando ali ao departamento de futebol, né? E o Atlético observando as características, tudo que vem acontecendo com o Bruninho. E há também a chance de reintegrar este atleta ao elenco. Para reintegrar o Bruninho, o Guarani não pode exercer a opção de compra. Eu quero saber a sua opinião. Conhece o futebol do Bruninho? Vem acompanhando a Série B? O que você acha? Teria espaço nesse time do Galo? Relembrando que o Atlético tem carências imediatas no meio-campo. Meus amigos. Vamos então para a última pauta do dia, que é falar sobre a média salarial do elenco, que será automaticamente reduzida, talvez não por um querer, por uma vontade, né, da diretoria atleticana, mas será sim reduzida por uma série de transformações, como eu disse, que o clube está passando e continuará nos próximos meses. Alguns atletas não permanecerão na temporada seguinte por uma questão envolvendo condição física, aposentadoria, possibilidade, né, de fim de contrato, de rescisão. Então o clube, além dos reforços, trabalha também com o planejamento daqueles que não ficam para o ano que vem. A base vai sim ocupar algumas destas saídas. E por que eu falo aqui que a média salarial será reduzida, pelo menos no início da temporada? Porque o Atlético pretende, tá, utilizar vários jogadores da categoria de base no elenco principal, visando basicamente isso que eu estou falando aqui agora. Se você tira um atleta do profissional mais experiente, que ganha muito, coloca um outro da base, sua folha vai lá embaixo, abrindo chance, abrindo leque também para que outros atletas sejam contratados. Mas repito, a expectativa é manter ao longo do ano, tá, uma média de 16 milhões de reais de folha por mês. O Flamengo tem mais de 35. O Atlético, quem sabe, consegue fazer um elenco mais conciso, né, melhor ali. O Botafogo tem uma folha, inclusive, bem menor do que esses 16 milhões e está lá no topo. Então, a ideia realmente é colocar a base em destaque, efetivar 8 jogadores, e aqui eu vou citar 6 de linha, que são eles: o Vitor Gabriel, lateral direito, o zagueiro Rômulo, o meia Paulo Vitor e Alisson, e os atacantes Cadu e Isaac. Lembrando que estes jogadores passam pelo momento de transição e ano que vem serão colocados na montagem do elenco. Existe uma diferença muito grande de transição e montagem. Serão computados como atletas do elenco profissional. 6 da base, hein, gente? 6. Isso nunca aconteceu antes na história do clube, automaticamente tirando um respiro financeiro também com alguns jogadores que sairão, né, na sequência do ano. Tem um recado importante para você aqui agora. Meu amigo, você está querendo aí melhorar o seu salário, e não é mexer besta isso não, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa séria mesmo. O pessoal está pedindo emprego, está sem trabalhar, enfim. Mas eu acho que está na hora de você procurar e fazer um curso técnico, tá? Faça curso técnico à distância. Olhe bem o que eu vou dizer aqui agora. Estudando online, você da sua casa, na Biotécnica, uma instituição com mais de 20 anos de mercado e reconhecida pelo MEC. Tem muita gente aí abrindo escola técnica, ó,
Furada, essa não é não. São cursos em mecânica, eletromecânica, mineração, segurança do trabalho e também eletrotécnica. Investindo, olha só, meus brothers, R$ 97 por mês, do início ao fim do curso, com mensalidade fixa. Que coisa bacana. Você é um pai, você é um avô que está vendo aí um moleque, né, parado em casa, ou que está pensando uma possibilidade, você também que está parado aí, R$ 97 por mês, e você faz, né, ali a hora do seu estudo. Entre em contato agora pelo WhatsApp 319-7247-9017 ou pelo site www.biotecnica.com.br. Te espero por lá. Pessoal, quero falar também sobre o vídeo do Marco Geves. Às 6h30, o vídeo dele já está disponível para você aqui no Bica Galo. Assista, porque o conteúdo é top. O Geves também é jornalista, é um cara nota 10 e conto também com a ajuda, né, a turma do Muse na tropa do Geves. Pode ser? Tamo junto e misturado. Deixem o like antes de sair. Eu vou nessa. Te espero amanhã, à 1 da tarde. Beijo grande. Fui!